pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável, todas as quartas-feiras às 19 horas, estamos aqui para falar sobre saúde. Costumo dizer que a gente para a nossa rotina lá fora, corrida com família, filhos, empresa, trabalho, os estresses do dia a dia, saúde mental às vezes fica debilitada, mas a gente para aqui para quê? Para a gente voltar para o nosso olhar de si, da saúde, e aí a gente continuar, né? Porque é preciso continuar. Hoje nós estamos com o Paulo Suliani aqui. Ele vai contar a história de vida dele. Saiu do direito para psicoterapia, né? Tem uma trajetória muito interessante, porque ele é especialista em algumas áreas específicas que ele vai contar aqui pra gente. Então, muito obrigada, Paulo, por ter vindo e aceitado o meu convite. Obrigado, Fabiola. Estou muito feliz em estar aqui. Eu também, estou muito feliz. Já faz tempo, né, que a gente se conhece. Isso, uhum. A gente tem até uma historinha aí que não sei se vai ser revelada, vou pensar, que é muito íntimo, gente. Mas, Paulo, conta pra gente, pra quem tá em casa, no trânsito, no trabalho, o que é a psicoterapia, como você chegou nessa sua profissão, né, que certamente é o teu propósito de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu tirar meus óculos, então. Senta que lá vem a história. Então, na realidade, a minha formação é em Direito, né? É minha graduação universitária. E hoje estou psicoterapeuta, formação de base psicanalítica, mas tem que foi como a gente acabou se conhecendo, que é um viés especial sobre o trauma. E as pessoas perguntam, assim como nós já conversamos, como que eu cheguei nesse lugar. Eu gosto de uma fala que diz que o psicanalista ele não se forma nunca, né? Ele se informa, ele se reforma, ele se deforma e ele se molda na sua própria análise, na sua própria terapia, né? E chega um momento que ali surge nesse processo em que talvez a gente comece a questionar o nosso lugar no mundo. E a pandemia mudou a vida de muita gente, para mal ou para bem, né? Logo antes da pandemia, eu advogando, trabalhando, lecionando, pesquisando, escrevendo livros e já vinha de um bom tempo, já há quase 10 anos, numa crise. Uma crise de sentido. E até que essa crise foi culminando no meu processo, me deformando, me reformando e em algum momento numa terapia que eu fiz, uma formação que eu fiz, que é de IOPT, né, que é do psicotrauma orientada para a identidade, uma que vem da Alemanha, a gente pode falar sobre ela se tu quiser depois. E a pessoa, a minha terapeuta, disse, Paulo, não quer fazer a nossa formação? Né? E aquilo começou a reverberar mais, porque antes disso eu já sempre, mais de 20 anos fazendo terapia, e eu me submetia a alguns processos de constelação sistêmica familiar. E tinha um constelador em especial, que foi com quem eu conheci, ele dizia, Paulo, senta aqui na minha cadeira um pouquinho. Eu disse, porque não, eu quero que tu sinta esse lugar. Então, puxa vida, aquela coisa vinha me rondando. Fiz a formação em psicotrauma. Eu digo que nunca vou deixar o direito para trás. Mas que ele faz parte de mim, né? Eu trago ferramentas dele, mas hoje eu vejo um sentido. Hoje eu sinto. Então, há um sentido porque eu sinto, né? Eu sou realizado hoje. Eu sou realizado em poder me colocar quem eu sou, com as minhas falhas, com meus defeitos, mas com as minhas virtudes, com a minha trajetória, me colocar a serviço das pessoas para que elas também encontrem os seus sentidos. Então, às vezes, poder dizer, eu não tive sentido, busquei, encontrei, só dizer isso às vezes já dá uma esperança, né? E é algo assim artesanal, algo falado. Sim, e hoje eu acho que é quase unânime você sentir essa necessidade de falar sobre si. O mundo está tão veloz e não é à toa que o Pausa Saudável existe, que é para a gente parar a correria e olhar para si, olhar para dentro, né? A gente comete esse erro de só ir vivendo, mas tudo que a gente vivenciou lá atrás pode estar influenciando de alguma forma no meu comportamento hoje. E é só em terapia que tu consegue descobrir, não é? E essa responsabilidade, Paulo, de fazer essas pessoas chegarem a essa reflexão,
Como é que isso ocorre, o seu trabalho, né? Efetivamente, como é que você trabalha com os seus pacientes? Eu acabei começando o meu caminho como psicoterapeuta e os caminhos foram se ramificando. Então, eu continuei buscando formações e estudo, mas chega um momento, e é uma frase do Jung que eu gosto muito, em que ele diz mais ou menos algo assim: conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas quando estiver na frente de outra pessoa, seja apenas outra pessoa. E é assim que eu me coloco. Mas eu faço atendimentos individuais, usando a linguagem que a pessoa vai precisar, que ela está precisando, a linguagem dela. Eu tento me colocar. Faço trabalhos em grupo também. E o grupo tem uma força muito grande, né? Nós somos seres de nutrição mútua, somos mamíferos, né? Nosso próprio nome diz que a gente se nutre do outro, a gente precisa do outro. Então, tem trabalhos em grupo que são maravilhosos, que vêm informações com a ajuda das outras pessoas, com os sentimentos das outras pessoas que, puxa vida, é mesmo, faz sentido para mim, eu nunca tinha percebido. Mas, às vezes, só a gente se colocar assim um com o outro, em que tu me diz ardor, e eu ouço dor. Eu ouvi dor. Faz algum sentido para ti? Então, às vezes, só na linguagem, mas não é uma linguagem desértica, seca, é uma linguagem que tem uma emoção, porque para eu ter ouvido isso é porque eu me conectei contigo de alguma maneira, né? Então, por isso que eu digo, eu me coloco a serviço às vezes, né? É claro, há uma base teórica de terapia do trauma, de psicanálise, e a psicanálise é algo assim, é informação, começou antes do Freud, eu diria, e não terminou ainda, não terminou no Lacan. Hoje a neurociência está, semana por semana, trazendo pesquisa, a gente está olhando, está estudando. Agora, recentemente, como eu tenho uma fome de estudar sempre, isso faz parte dos meus traumas também, estar sempre estudando. Tem coisas que eu acabo estudando e muita gente, puxa, Paulo, eu queria saber mais sobre isso. Bom, então vamos fazer um curso, né? E daí eu trago essas informações e a gente vai trocando também entre terapeutas, mas com as outras pessoas. Mas a tua pergunta, assim, como é que eu ajudo a pessoa a refletir? Muitas vezes eu ajudo a pessoa a parar de refletir um pouquinho, né? Vamos fazer uma pausa saudável, né? E sentir. Às vezes é isso que falta. Isso, mudar o paradigma, às vezes eu acho que é o mais importante. Fazer uma pausa. O que está batendo aqui, né? Tem um livro que eu estou lendo, inclusive, né? Estou em processo de leitura dele, chamado Inteligência Emocional. Uhum. E ele fala algumas coisas sobre a psicanálise, né? Essa coisa do sentir, ela é muito difícil, é muito desafiante, porque às vezes tu não consegue nem identificar o sentimento. É uma confusão tão grande, aí o terapeuta ele vem para pegar aquele novelo, né? Ajeitar e depois enrolar do jeito certo, né? Então, eu sou muito fã da terapia. É tanto que, sem perceber, ou talvez intencionalmente, eu fui para a área da nutrição comportamental e saúde mental também, né? E você falou de neurociência, tem muito hoje falando sobre nutrição e neurociência. E eu acho que são áreas que vão se unir muito no futuro, sabe? Tanto a psicanálise, psicoterapia, o próprio psicólogo, né? Porque é importante que quem está em casa entenda, há uma diferença, né? Todo mundo fala dos pensamentos, dos sentimentos e comportamentos, mas eu até queria que você explicasse, você vai ter mais propriedade do que eu, qual é a diferença do psicólogo para o psicanalista, né? E a importância dos dois, né? Porque eu acho que toda área tem sua importância. Conta para nós, né? No geral. Sim, senhora. No geral. Sim, senhora. Não me chama de senhora. É um tema polêmico, às vezes, é polêmico, né? gente, mas é importante porque talvez ninguém nunca falou assim, né? A diferença realmente das duas profissões. E olha só, tem muito psicólogo que também é psicanalista. Também. E o contrário também, entendeu? Que busca depois na formação para poder somar as duas áreas, né? A psicanálise é um termo cunhado pelo Freud, né, no início do século XX. E Freud médico, neurologista. E ele, uma época, ele começou a buscar, a escrever, a estudar e se juntar com outros pesquisadores. E chegou um momento que um dos membros da associação não era médico. Nem se fala em psicologia, médico, na época.
E ele escreveu um texto defendendo a psicanálise ser do leigo. A psicanálise é uma formação independente. Eu gosto de dizer porque, assim, o psicanalista ele tem um tripé da formação dele e é um tripé permanente. Se submeter à sua análise, eu tenho que estar indo no meu analista, na minha analista, porque, como terapeuta, eu preciso mais ainda, porque é o tempo todo mexendo comigo. Eu gosto de dizer, eu faço terapia todos os dias, né? Mais de uma vez. Eu estou sempre lá na sessão. Além disso, o psicanalista ele tem um estudo teórico que ele precisa se submeter e eu diria que é permanente e que não deve se limitar à psicanálise. Ele tem que ir para literatura, para arte, para neurociência, para nutrição. Filosofia, né? É amplíssimo, filosofia. Há quem diga que Freud não gostava de filosofia, basta ler ele trazendo Nietzsche, trazendo Schopenhauer, assim. Mas ok. E, por fim, a supervisão, né? É se colocar com outros analistas, psicanalistas e trazer os seus casos e discutir e receber. O psicólogo é uma formação universitária, é uma formação de moldes científicos, né? O campo de atuação não necessariamente é psicoterapia, né? O psicólogo estuda o comportamento, mas o psicólogo pode estar a serviço, por exemplo, de melhorar o teu comportamento para que ele esteja adaptado a determinadas necessidades, né? O psicoterapeuta ou psicanalista, talvez ele diga, olha, qual é o comportamento que tu deseja ter? Aquela necessidade é uma necessidade tua realmente? A psicanálise ela é atrevida, ela é sempre à margem, né? Ela questiona a própria psicanálise. A psicologia ela é essencial para estudar, para fazer pesquisa, para seguir adiante. Ela tem as suas terapias com bases diferentes da psicanálise. O psicólogo pode ser psicanalista se quiser, assim como médico se quiser, assim como jurista se quiser, ou nutricionista, porque é uma formação independente, né? Mas é uma formação marginal, eu diria, né? Está sempre se atrevendo a questionar a si mesma, né? Enquanto a psicologia ela tem seus moldes, ela tem seus fundamentos, ela tem suas bases. Eu acho que não está a serviço de ninguém uma disputa entre psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e qualquer outros ramos. Eu acho que todos deveriam estar a serviço do humano. Mas, às vezes, nós, os nossos traumas, as nossas dificuldades, nós vemos, puxa, se a Fabiola está bem, isso me incomoda, né? Então, quem sabe eu puxe ela para cá. E acho que assim um pouco de vaidade acaba separando, né? Separando o que podia estar junto, isso, né? Aí. Cada um no seu campo. Eu tive a oportunidade, não vou falar da minha experiência, né? Tanto eu já tive consultas com psicólogo e já tive consultas com psicanalista. E para os dois serviram, os dois deram certo, né? Porque eram épocas diferentes na minha vida. Digamos assim, que eu tinha um problema atual, pontual, e o psicólogo me ajudou a resolver. Isso. E quando eu fui para o psicanalista, eu queria entender meu passado, digamos assim. Queria saber como é que meu pai e minha mãe influenciaram na minha vida. Né? Então, eu entendi mais ou menos que seria essa a principal diferença. Talvez eu esteja bem rasa aqui falando, né? Mas seria essa a principal referência. Eu queria terminar um relacionamento, fui para o psicólogo. Eu queria me entender melhor, eu fui para o psicanalista, entende? E assim foi. Claro que também consegui resolver várias situações do meu cotidiano na psicanálise, né? Mas eu sou suspeita para falar, porque eu tenho várias amigas psicanalistas. E aí eu sou fã delas. E de você, aí pronto. Não, psicólogos, me amem, tá? Você falou do método IOPT. Vamos falar sobre ele. O que seria isso? IOPT vem do acrônimo em inglês de Identity Oriented Psychotrauma Therapy. Terapia do psicotrauma orientada à identidade. É um método baseado numa teoria ainda em desenvolvimento de um psicólogo alemão, chamado Franz Ruppert. Ele foi bebê nas constelações familiares, né? E assim como tem rixas entre psicólogos e psicanalistas e psiquiatras, tem o pessoal do IOPT com o pessoal da constelação familiar, né? Então, quando perguntam para mim, Paulo, qual é a tua linha? Eu digo, é a tua.
É o Paulo, eu sou o Paulo, essa é a minha maior... E às vezes eu costumo dizer, além de Paulo, eu sou o pai do Heitor, o pai da Agatha, o marido da Luciana, que é o meu melhor currículo. Eu sou eu, né? E minhas circunstâncias. E o PT faz parte dela, psicanálise também, e ok. Bom, voltando um pouquinho. Terapia da identidade, terapia do psicotrauma orientada à identidade. É uma terapia, e é uma teoria principalmente, foi a minha primeira formação. Então, ela é estruturante, né, de quem eu sou como psicoterapeuta, ainda que não seja limitante. Ela acaba visualizando o ser humano como 3 partes fundamentais. Ela é muito didática, ela é muito pedagógica, ela ajuda muito na terapia, tanto individual quanto em grupo, e ela tem uma técnica grupal maravilhosa que eu uso. Ela acaba facilitando, às vezes atalhando alguns caminhos. Mas acho que ela não é tudo, né? Então, segundo a IOPT, por isso que a identidade, a tua identidade, muitas vezes não é tua e somente tua, muito que tu pegou de outras pessoas como sobrevivência a um trauma que aconteceu contigo. Então, primeira coisa, ela admite a existência do trauma. Algumas linhas não falam sobre esse viés do trauma. Algumas linhas de psicoterapia como um todo entendem que há algo errado contigo e que isso deve ser consertado, né? Isso deve ser moldado a uma realidade dada como a correta. O trauma vai dizer que não há nada de errado contigo, mas que aconteceram coisas contigo traumáticas, que houveram um rompimento. Quando a gente quebra um osso, a gente vai no traumatologista, né? Há um rompimento. Algo que aconteceu comigo que foi muito grande, muito rápido, muito potente, e eu não pude lidar. Por isso que geralmente os traumas são infantis, porque quando a gente está pequenininho e as coisas grandes acontecem, a gente não tem condição de lidar. Isso que eu não tenho condição de lidar, essa teoria de Franz Ruppert, ela diz assim, há uma parte minha que se rompe e fica isolada, é uma parte de dor, é uma parte de medo, de dificuldade, e chama-se a parte traumatizada. Mas ela faz parte de mim, ainda que eu faça de conta que não, e ela acaba me governando. Eu posso usar outras linguagens para dizer que tem algum conteúdo inconsciente também, né? E, bom, mas vamos imaginar um exemplo de uma criança que, para ela, e eu estou falando dessa criança, eu não estou julgando ninguém, essa criança não se sentiu amada. Porque a mãe trabalhava demais, por exemplo, ou porque, de fato, o pai saiu, nunca teve contato com o pai. Ela não se sentiu amada. Por uma criança mamífera, né? Um ser humano, que a primeira necessidade biológica é ter um cuidador, sentir que o vínculo com esse cuidador é algo muito perigoso, eu posso perder a qualquer momento, chega a ter um perigo existencial de vida que ela sente. E ela não consegue lidar ainda com isso, né? O cérebro dela não está formado ainda. Se minha mãezinha, eu sinto que ela não me ama o suficiente para eu me sentir segura, bom, isso é demais para mim. Isso é traumático. E, de alguma maneira, eu preciso sobreviver a isso, como espécie, como pessoa, como criança. E aí começa a surgir essa chamada segunda parte, que é a parte sobrevivente, a parte da estratégia. Em outras linguagens, você pode dizer as partes dos mecanismos de defesa. Ok. Aquilo que em mim surgiu como fruto desse trauma para que eu lidasse com isso. O que é muito comum a gente ver é uma pessoa que não se sentiu amada por sua mãe, seguindo esse exemplo, fica muito parecida com essa mãe. Porque era a maneira psíquica de ser vista, de se sentir amada. Bom, eu vou fazer tudo que eu acho que minha mãe desejaria que eu fizesse. Eu vou ser tudo que eu sinto que eu devo ser para que minha mãe me veja, para que eu tenha um lugar aqui, para que eu sobreviva, portanto. Então, percebe que nessa minha estratégia para sobreviver àquele trauma de não me sentir amado, amada, eu acabo alterando a minha identidade. Ou pior, eu acabo não desenvolvendo o meu potencial de ser quem eu sou, né? Mas tudo isso sempre fica uma parte minha que eu, Paulo, chamo de aquela minha chama vital, aquela velhinha que nunca se apaga, né? Que dá para chamar de o meu eu saudável, minha parte saudável. É aquela que eu vou ter 30, 40, 50, 60 anos, eu vou dizer, gente, alguma coisa está errada. Eu não quero mais, está difícil conviver
com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, no meu trabalho. Alguma coisa em mim pede que eu seja eu mesmo. Essa é a parte saudável. Então, a terapia IOPT, ela trabalha com essas 3 partes, às vezes em sessões individuais, às vezes em sessões em grupo, para trazer isso à tona. E às vezes não é sobre refletir, não é sobre entender, puxa, eu fiquei parecido com a minha mãe por isso e por aquilo. Às vezes é simplesmente voltar para aquela fase, porque o inconsciente não tem compromisso nenhum com a cronologia. É voltar e sentir, acessar aquela emoção de não me sentir amado. Às vezes é chorar, não é entender, né? Mas no momento em que eu choro, eu acesso aquela menininha, aquele menininho dentro de mim do meu jeito, com a ajuda de um terapeuta, de uma terapeuta, de um grupo, num ambiente seguro, para que essa dor não transborde de novo, no meu tempo. E nesse momento, algo acontece dentro de mim de que, ok, eu não preciso mais daquela estratégia. Porque aquela dor que eu tive medo de sentir, que era existencial, não é mais existencial. Eu senti aqui, num ambiente seguro, formando um vínculo com o terapeuta, com a terapeuta, com o grupo. Então, eu existo. Vem o meu eu saudável, vai crescendo. A minha parte adulta colhe a minha parte criança e diz, ok, deu para sentir, eu sigo existindo, eu não preciso mais dessa estratégia. Aí percebe que eu abro um espaço enorme para eu ser eu mesmo. É bastante transformador. Foi por esse processo que eu acabei passando também, porque foi minha primeira formação, foi nesse meu momento de transição de carreira, digamos assim. E isso nada tem a ver com constelação familiar, né? Olha, até tem, sob certo aspecto, né? Eu já percebeu que eu gosto de juntar, não de separar. Sim. Né? A constelação familiar tem problemas, tem. A psicanálise tem problemas, a psicologia tem problemas, a medicina tem problemas. O que geralmente a gente vê de críticas à constelação familiar, me parece que é consteladores que não estão fazendo a sua terapia. Mas a constelação familiar, ela usa um fenômeno, principalmente do trabalho em grupo, mas dá para fazer constelação familiar, como a gente viu, com bonecos, na água, com o que se chama de âncoras, elementos no chão. Senta aqui, fica de pé em cima de um elemento e sente teu corpo e vê o que acontece. Todo mundo pode sentir o fenômeno, né? Ou quando, por exemplo, tu chega aqui um pouco, talvez, triste ou irritada e, de repente, isso me altera. É um fenômeno, né? Como é que isso passou para mim? Franz Rupert, ele iniciou na constelação familiar. E os seus trabalhos, essencialmente, eram em grupo, assim como na constelação familiar. Então, a pessoa representava o pai ou a mãe. O Franz Rupert começou a olhar aquilo e pensar, opa, então quem sabe essa pessoa vai representar a minha parte saudável, a minha parte traumatizada, vamos ver as informações que vêm. Claro, hoje o que tem em comum é o fenômeno, é o método de trabalhar em grupo, mas eu diria que a IOPT trabalha mais o indivíduo e a constelação familiar trabalha mais o indivíduo no seu sistema, nas suas relações, né? Mas essa criança que eu dei exemplo que não se sentiu amada, ela pode estar hoje num casamento em que, de fato, é um casamento desequilibrado, em que ela não é amada, ela não é bem vista. É o que se chama hoje de relacionamento tóxico, muitas vezes, né? E se eu for olhar por uma sessão individual, talvez isso apareça com outras palavras. Apareça ela se sentindo menos e ela tem que ser menos porque é assim que ela vive ali. E se eu colocar numa constelação familiar, talvez ela esteja diante dessa outra pessoa que fez ela se sentir menos. E o constelador ou a consteladora coloque ela no seu lugar. Sinta essa emoção. Então, eu acho que todos os caminhos que levam ao encontro de quem eu sou, e quem eu sou não é só a minha razão, é a minha emoção, é o meu espírito, é a minha sensação, é o meu corpo. Todos os caminhos que levarem são válidos e viáveis, né? Pode ser uma cerimônia xamânica, maravilha, se tu acessou aquela emoção, desde que num ambiente seguro, num ambiente respeitador e que evite uma retraumatização que seja demais. Paulo, e assim, existe uma responsabilidade do terapeuta muito grande em acessar esses traumas, em acessar esses momentos, talvez, da infância, sem criar um relacionamento ruim entre as pessoas, certo? Eu digo isso porque eu já senti raiva do meu pai e da minha mãe, porque eu lembrei de coisas que eu não lembrava mais.
né? Por alguma razão, o cérebro apaga aquele momento. Trauma. E aí você vai falando, saiu. E eu, caraca, né? Eu vivi isso aqui. E aí você, né, tem que ter muita inteligência e psicologia para não deixar esses sentimentos virem. Nessa metodologia do trauma, né? Isso acontece muito com os pacientes. E como é que você trabalha o pós-momento da terapia que vai resgatar esse trauma? Essa tua pergunta exige muitas respostas, né? Mas vamos lá, tem tempo. A primeira eu sou da linha, e como diria Roberto Carlos, esse cara sou eu, de que não é de se controlar ou de se reprimir a sensação ou a emoção. Então, eu diria, tudo bem sentir raiva do pai, tudo bem sentir raiva da mãe. E eu ainda diria que bom que a gente está finalmente acessando essa emoção que devia estar ali há muito tempo te corroendo por dentro, trazendo sintomas, inconsciente, te fazendo agir, talvez com uma raiva inconsciente. Somos seres que sentem raiva, né? Agredir é também o verbo na origem usado para ir em busca de algo, agarrar algo, agarrar a vida, né? Aquele nenê que chupa o seio, às vezes morde o seio, ele está usando raiva ali, ele precisa para viver. Para nascer, se empurrar e sair, tem raiva. Então, tem duas questões fundamentais. A primeira é, vamos sentir. A segunda é, vamos sentir de uma maneira adulta, né? Então, tem que vir o adulto sempre. E que bom que tem um terapeuta, que tem uma terapeuta, que tem alguém ali junto. E eu falo terapeuta porque escolhe aquele que tu gosta. Eu acho que o essencial na relação terapêutica é eu me sentir seguro contigo. Né? Isso é muito importante. Isso, eu me sentir seguro, porque daí eu vou poder, contigo, de mãozinha, que seja, acessar aquilo. Posso chorar com a Fabíola? Posso. Ok. Ou então a Fabíola pode ter todos os diplomas do mundo, mas ela for comigo assim uma figura... Tá, obrigado, vamos conversar então que é mais seguro. Aí não funciona. Agora, uma coisa é, eu senti raiva do meu pai porque ele foi autoritário comigo, porque ele foi violento comigo, pela razão que seja. Ele pode, inclusive, o olhar de uma terceira pessoa, inclusive da dele, ter sido o melhor pai do mundo, dentro da realidade dele. A gente está aqui num momento de conflito de gerações, como sempre esteve, mas agora parece que a ruptura é mais intensa. Sim. Né? E principalmente os homens quando vão na terapia, eles estão absolutamente perdidos, porque aquilo que eles aprenderam que é ser homem não funciona mais no mundo. Né? Eu já ouvi, por exemplo, me disserem, eu fumo porque eu aprendi que homem macho fumava. Faz parte, e tudo isso é simbólico de todo um contexto. O homem não chora, o homem não leva desaforo para casa, etc, etc. Mas leva para onde esse desaforo, então, né? Ok. Então, uma coisa é eu ficar com a raiva desse meu pai para sempre. Quem sentiu raiva desse pai aí foi aquela criança. Outra coisa é olhar para o meu pai de hoje, que pode ter falecido já, ou pode ser um senhor idoso, e querer dar um soco nele. Né? Então... acessar essa raiva é me permitir sentir. E, na realidade, é acessar essa criança minha. Sempre se fala muito, a gente vê muito, inclusive, assim, no Instagram, aquela coisa de resgate da criança interior. É tudo muito lindo, aquela criança feliz. Quando, na realidade, a minha criança interior é a raiva. Eu realmente quero acessar o que é, então... raiva, tristeza, qualquer emoção. Vergonha, nojo. Geralmente aquelas coisas que em algum lugar a nós foi dito que isso não pode. Não pode, mas aconteceu. Né? Acessar e colocar ela para a vida. Se eu pego essa raiva, transformo ela e coloco para a vida como raiva, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou empreender. E não necessariamente eu vou naquele senhor, naquela senhora idosa. Mas talvez aqui, acessando isso e me permitindo existir, eu vou criar um espaço em mim. E essa raiva ela é tão importante para eu poder colocar limites, por exemplo, nas pessoas que são abusivas comigo. Então, acessar essa raiva desse pai violento, por exemplo, talvez seja a força que eu preciso para me divorciar do meu marido abusivo. Sim. Talvez seja a força que eu preciso para
mudar de trabalho, para empreender um novo objetivo, para colocar limites nas pessoas no dia a dia. Não, aqui não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nesse processo, às vezes a gente dá uma... Os e picos faz e parte. vales. Então, eu acho, sim, que tem que ter um acompanhamento para lidar com esses picos, com esses... A gente até regular direitinho, é bom se perceber mais, fazer uma pausa de tempos em tempos. É que as pessoas equivocadamente acham que, eu tô com um problema, aí eu vou no terapeuta, aí eu resolvo o problema. Vamos supor o divórcio, né? Vou para me ajudar a me divorciar. Aí termina o relacionamento, pronto, agora resolveu, né? E aí não vai mais pra terapia. E a pessoa tem que ficar... Eu acho que a gente está sempre em evolução. E o terapeuta é uma ferramenta, né? Uma pessoa que vai ajudar eu estar sempre buscando essa, né? Essa ascensão. É interessante você falar da questão da raiva, né? Porque eu sou... com muita idade, digamos, eu descobri que eu sou uma comunicadora. Apesar de ter sido professora durante 7 anos... Mas eu ainda não tinha sacado que aquele ali era o meu propósito. Falar sobre algum assunto que eu dominasse, né? E eu tive um pai muito... que me podou muito, né? Não foi culpa dele, foi a formação que ele teve. Então, ele entendia que mulheres... né, tinham que ser donas de casa, mães, etc. Mas ele já me colocou numa escola que me preparava para o vestibular, né? Então, houve muito conflito. Eu vou ou não vou para o nível superior? Eu caso ou não caso? Eu posso viajar para outro país ou não posso, né? E aí eu sou muito grata por ele, né? Porque a força que eu tenho hoje de poder estar aqui, por exemplo, falando, é o lado Murilo de ser, né? Porque eu já aprendi que nós somos metade pai e metade mãe, né? E meu pai é maravilhoso. E é o velhinho de 80 anos que eu quis murrar e eu olhei para ele e acolhi, né? Porque eu acho que esse trabalho que você faz, né? Trazendo um pouquinho aqui a minha história, mas... Quantas pessoas passaram pelas tuas mãos, né? E se descobriram e melhoraram os relacionamentos com as pessoas em quem elas confiam, que são a família dela, ou até mesmo no trabalho, se descobriram, encontraram seus talentos, né? Uma das profissões que eu acho que são mais importantes hoje, apesar de talvez nem todo mundo dar o devido valor, é o terapeuta, certo? Porque a gente mora numa sociedade... que está doente coletivamente da cabeça, da mente, né? E as pessoas são espalhadas por aí com as crianças feridas, com as almas gritantes, né? E se pudessem investir uma parte do dinheiro, do salário, né? Do que tem em saúde mental, nossa, esse mundo ia ser tão melhor. Não ia ter guerra, não ia ter, né? Ia todo mundo se abraçar. Bom, então vamos continuar aqui as perguntas, né? E quando eu já estou num processo assim mais crônico e esses sintomas, né, acaba acontecendo fisicamente em mim, porque às vezes as doenças são psicossomáticas, né? E aí, né? Como é que a gente faz para poder dar o passo para trás e voltar a ter saúde? É um ecossistema, né? Exatamente. Eu tenho que ir no cardiologista, no pneumologista, no fisioterapeuta, nutricionista. Eu tenho que fazer exercício físico. Eu tenho que ir no psiquiatra, talvez tomar uma medicação. Até o lado espiritual também tem que ter o olhar, né? O lado espiritual, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que ter uma rede de apoio e fazer terapia. O psicossomático eu acho que é muito importante. Essa separação cartesiana, cabeça e corpo, já era. Foi maravilhosa naquele momento histórico, a gente chegou onde a gente chegou graças a isso. Mas hoje isso está superado, né? Isso está superado. Que bom se as pessoas todas pudessem se olhar. Mas eu tenho uma terapeuta alemã em que ela diz que ela imagina 3 gerações se olhando e se cuidando. A terceira ou a quarta vai ser saudável, né? Eu tenho visto assim uma geração, 2 talvez, começando a se olhar. E é assim, porque o mundo exige. A gente está mais do que comprovado e dito que a amamentação, por exemplo, é fundamental. Que o vínculo mãe-bebê ou pai-bebê é fundamental. O nosso mundo nos dá isso aqui de licença, né? E ainda há uma cobrança, inclusive internalizada, é evidente. Não, eu tenho que voltar a trabalhar, porque senão depois... E, de fato, se não voltar a trabalhar, muitas vezes não recupera, principalmente as mulheres. Então, como é que a gente faz?
aquela criança lá vai ter uma falta. E se aquela raiva, talvez, que aquela criança vai sentir, ou aquela menos-valia que ela vai sentir, ela vai levar para a vida toda. Talvez ela queira passar adiante aquilo, né? E você tem muitos pacientes, homens e mulheres, e consegue ver essa questão da cobrança da sociedade, né? Teve uma entrevistada que veio aqui e falou muito do resgate da força feminina, né? De eu ser líder no trabalho, mas em casa o líder ser meu marido. E aí, gerenciar isso foi o tema da entrevista com ela. Isso traz muita... A gente falou de doença, né? Traz muita doença física para essa mulher que tem um neném e se sente culpada, ou essa mulher que sente vergonha entre as amigas porque optou não fazer faculdade e cuidar de casa. Essas questões, elas já estão... Elas vêm na terapia, né? Essa mulher que tem que mostrar serviço no trabalho, porque senão os homens vão engoli-la, né? Porque tem essa questão, essa competitividade. Como é que você enxerga tudo isso? Esses papéis, né? Eu gosto de respeitar o desejo da pessoa. Então, se a pessoa deseja realmente ter um filho, eu acho que é parte do meu papel mostrar para ela, esse é o teu desejo. Vamos olhar para as consequências, vamos nos responsabilizar pela escolha, ok. E agora eu também vejo, porque eu estou inserido nesse mundo, que há exigências e demandas que são muito difíceis de lidar. Eu costumo dizer, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, é muito difícil a gente ficar falando de ir buscar a origem disso, a origem daquilo, se a preocupação dela é pagar o aluguel no final do mês. Então, tem a exigência do mundo, sim, e é um mundo que a gente está inserido. Há um momento em que, imagino eu, a gente esteja caminhando por uma melhora coletiva. E essa melhora coletiva passa pelo interno. Tem passado por mim, sim, tanto homens com dificuldade na sua identidade, em qual é seu papel no mundo, e no mundo eu digo no trabalho, na sociedade, em casa, assim como mulheres. E esses conflitos surgem, né? Eu sou mulher e eu percebo que o meu trabalho tem exigido uma postura de homem. E o que eu estou dizendo é a linguagem dela. Sim. O que para ela é uma postura de homem? E o que para ela é ser mulher? Eu não digo, porque não cabe a mim dizer qual é o papel. Então, aqui talvez entra um pouco do atrevimento dessa psicanálise ou dessa terapia orientada para a identidade. Se eu chegar e dizer para ela, você é mulher, e mulher tem de ser assim, porque o mundo quer ser assim, eu estou me colocando no lugar de perpetrador de trauma. Eu estou querendo dizer para ela o que ela deve ser. É claro que tem momentos que eu vou questionar, isso é ser mulher mesmo? E fulana é mulher? Como ela age no mundo? Isso torna ela menos ou mais mulher? Na tua percepção, para ti, isso seria legal? Te faria feliz? A vida tem contradições e tem conflitos assim como a gente, né? Esse desejo de sanar qualquer conflito, eu acho que é um desejo de nos tornarmos máquinas. E sempre vai ter conflito, porque a vida é assim, né? E acho que é um pouco no olho, no toque, no contato, da pessoa se perceber no dia a dia. Então, eu vejo lá em casa, por exemplo, com meus filhos, eu tenho um casal de filhos, como isso para eles já é absolutamente diferente, que eles estão se questionando o mundo, mas às vezes a minha filha chegou a dizer, não, rosa é de menina. E o meu filho chegou a dizer, por quê? Né? E ela é mesmo. Então, são pequenas coisas que, claro, porque ali é um ambiente que eu busco, eu e minha esposa, a gente busca tornar um ambiente seguro para que esses questionamentos sejam feitos. Em outros ambientes, eu imagino que não seja possível sequer questionar isso. Então, às vezes, na terapia, a gente vai criar esse ambiente seguro para se questionar suas escolhas, suas consequências. Às vezes, se eu for olhar, como o caso que tu deu, para aquele meu pai castrador, for olhar realmente, eu vou perceber que a consequência disso talvez seja eu ter que olhar para o marido com quem eu estou casado e que eu estou com um filho pequeno. Talvez não seja o melhor momento de olhar para isso, segundo a minha perspectiva. Eu disse, não, eu só quero passar por isso agora, quem sabe daqui a 5 anos eu olho para isso. Agora eu quero resolver esse problema. Ok? E como é que você consegue, Paulo, ter essa neutralidade? Porque hoje em dia todo mundo dá opinião em tudo. E aí o psicólogo vai na contramão do que todo mundo tem feito, né? Por isso que eu digo que afirmo, é uma profissão muito
essencial hoje, porque precisa você ter escuta ativa para o próximo, né? Acho super importante esse ouvir sem julgar, sem opinar, a não ser que a pessoa peça, né? Me dá a sua opinião, aí você fala. Agora, se a pessoa não pedir, não dê sua opinião, né? Tem até um conceito, não sei se o nome seria conceito, né? Mas o pensamento flutuante, né? Uma coisa assim, que isso tem muito na terapia. Mas que todo mundo tinha que desenvolver um pouquinho essa habilidade, né? De não invadir muito o espaço do outro. Porque às vezes você quer só contar, né? Um pouquinho a tua história. E isso aí, como é que você faz? Porque é difícil, né? Essa atenção flutuante é o Freud que trouxe ainda, então... Atenção flutuante. É algo assim, eu estou prestando atenção, mas eu não estou mergulhado, porque em algum momento eu pesco algo que sai do discurso, né? Isso é bem da psicanálise. Sim, Isso é bem... Trabalha muito com a linguagem. Agora, a gente pode dizer que a linguagem é só a palavra, ou a gente pode dizer que a linguagem é o gesto da mão, é o gesto do olhar. Eu falo o tempo todo, porque meu corpo todo mexe quando eu tô falando. O corpo fala, né? Claro. Agora, eu não diria que eu sou neutro. Eu diria que a pretensão de ser neutro é uma pretensão de endeusamento, que eu tento evitar, longe de mim. Eu não tenho como ser neutro numa relação. Sim. Eu sempre vou estar ali. A pessoa se emociona, eu me emociono. E acho que isso é fundamental, aquilo que a gente falou antes, né? Seja um ser humano. Para conectar, né? Agora, eu gostei da tua provocação de dizer, Paulo, qual é o seu julgamento sobre isso? E talvez uma devolução adequada seria, qual você gostaria que fosse o meu julgamento sobre isso? E aí a gente continua a ver sobre qual é o desejo da pessoa realmente. Às vezes o terapeuta ele é colocado num lugar de salvador. É um lugar muito tentador. Puxa vida, eu sou o herói, eu vou dizer o que é certo, o que é errado. Há uma pretensão de endeusamento muito tentadora. E a vaidade a gente sabe que é um perigo para o ser humano. Nós já falamos sobre ela. Então vamos olhar para isso. Por que está me colocando nesse lugar de salvador, de discurso da verdade, de discurso do que é certo e do que é errado? Quem é essa pessoa que você precisa que lhe diga quem você é, que lhe diga que você está certa, né? Vamos lidar um pouquinho com essa angústia de não saber? Sim. Eu tô tranquila. Você aí em casa tá tranquila. Bom, em terapia, em análise, geralmente as pessoas vão melhorando, né? E essa identificação de que, eu consigo agora lidar melhor com as coisas, elas relatam para você, né, a tal da cura, tô melhor sobre tal sintoma, tal comportamento. Como é esse retorno, esse feedback dos pacientes? Às vezes, claro, como tudo na vida, a gente dá uma pioradinha antes de melhorar, né? Porque a gente tá voltando a acessar aquela dorzinha, né? Mas esses dias, por exemplo, eu estava atendendo uma mulher e achei que ela estava... chegou um momento que ela esperava que eu dissesse algo. E eu senti de dizer que... Eu comentei, puxa vida, acho que temos uns passinhos, né? E ela, não, Paulo, nós estamos andando a galope, já tá. Eu, puxa, que bom, né? E se a gente for só perceber como ela se sente, puxa vida, tem um sofrimento ainda muito presente. Mas é da condição humana sofrer também, né? Então, aquela nossa ideia de vou estar sempre bem, estou curado, eu acho que é uma ideia também de anestesia, né? De não poder ir num velório e sorrir. Alguma coisa está errada, né? E quando tu fala de cura, eu acho que na alimentação tem um termo de cura também, né? É cura porque ficou um tempo ali se submetendo a determinadas condições. O tempo é a cura, viver nesse tempo, é passar por esse tempo. Eu não diria que o ser humano está curado. Eu não acredito nisso. Eu acho que chega um momento em que o ser humano está apto a lidar consigo e com o mundo, com uma dose tolerável de sofrimento, de alegria, em que eu não diria nem funcional, porque daí eu estou imaginando que essa sociedade ela é funcional também. Mas ele, com ele mesmo, ele está conseguindo lidar? Ele está bem? Ok. Porque eu vou para a terapia no momento em que a angústia ou o sintoma está demais. Gente, eu preciso baixar um pouquinho aqui a água, porque qualquer gotinha vai ser demais. E às vezes você vem num processo achando que está se curando e tal, aí acontece uma determinada situação e tu meio que volta pra estaca zero, porque tu achou que estava resolvido, mas não estava ainda, né?
que, eu já resolvi tudo com papito. E aí você encontra um homem no meio da rua que desperta um gatilho, né? Gatilho. E aí você diz, não, peraí que eu tenho que voltar pra terapia pra falar sobre isso. E aí você percebe que tinha a ver ainda com teu pai, né? É uma coisa assim. A terapia, ela é importantíssima para todos nós. Essa é a minha percepção e caso você queira entender dessa forma que eu estou indicando você a fazer terapia, sim, eu estou indicando a toda a humanidade fazer terapia. Pra gente ir já caminhando pro final, eu gostaria que você contasse pra gente, assim, 2 cases, sem dizer nomes, que você percebeu que realmente houve diferença, né? Que essas pessoas melhoraram por meio do teu trabalho. Ok. Um deles, eu acho que, porque foi uma pergunta tua específica, é algo que as pessoas pouco conhecem, que é essa terapia da IOPT. A gente fez um trabalho em grupo e nessas sessões a gente coloca uma intenção, vê o desejo da pessoa como é importante. Então as pessoas elaboram uma frase, eu quero curar a minha insônia, por exemplo, né? Pode ter um sintoma corporal, eu quero elaborar minha relação com a minha mãe. Às vezes as frases são alguns parágrafos e a gente dá uma melhoradinha. Essa pessoa veio com uma queixa de um sintoma no quadril bem importante e depois de uma sessão em que, claro, não se falou sobre o quadril, né? E isso é o grupo que traz, pessoas que não a conheciam começaram a dizer, eu me sinto assim, eu me sinto assado. E é algo que é difícil de explicar sem vivenciar o que acontece nesse fenômeno do trabalho em grupo. E essa pessoa relatou, depois de acessar aquela dor psíquica, que ela chegou nessa sessão em grupo, puxa vida, isso aconteceu comigo. Mas a pessoa não só entendeu, ela sentiu, agora eu posso sentir, agora eu tô me sentindo segura. Essa pessoa relatou em uma semana que não sentia mais dor no quadril. Então, é aquilo bem psicossomático mesmo, né? Bem psicossomático mesmo. Outra pessoa é uma pessoa que... E daí entra um pouco de terapia do trauma, mas um pouco também de linguagem, um pouco de psicanálise. É uma pessoa que dizia que eu estou sempre me envolvendo com um homem que não presta. E é algo que a gente vê muito, né? As repetições. E tu trouxe agora, puxa, eu achei que eu tinha resolvido com o papito. Quando a gente fala em ciclo e repetição e gatilho, a gente está falando quase que uma linguagem da psicotraumatologia, né? E já o Freud dizia repetir, recordar, elaborar, né? Recordar, repetir, elaborar. Então vai chegar um momento... É importante que eu reconheça que a minha história foi essa. Eu não vou mudar o que eu vivi. Eu vou ter que aceitar em algum momento ou negar. A escolha é minha, mas aceitando o caminho se amplia, né? Eu vou começar a reconhecer os gatilhos na vida. Puxa, esse homem é muito parecido com o meu ex. Ou esse homem lembra do meu pai. Opa, então eu já estou reconhecendo um gatilho, né? E aí eu vou tomar uma decisão. Então essa pessoa, nós somos seres, e agora eu trago aqui um pouco que eu acho que se junta tanto o que se estuda nas faculdades de psicologia, que é a teoria do apego, imagino que se estuda, né? Do John Bowlby, que ele trouxe dos anos 50 para cá, algo que é no sentido de que nós somos seres de vínculo e o nosso vínculo com o cuidador é essencial para que a gente tenha uma base segura para poder ir para o mundo. Desenvolvemos o que ele chama de padrões comportamentais internos, modelos comportamentais, ou um vínculo seguro ou inseguro, ansioso ou evitativo. E além disso, então, outro lado, que é só da neurociência hoje, mas que está vindo para as terapias uma força muito grande, que é que a gente chama de teoria polivagal, que é uma descoberta que o nosso sistema dorsal, ele tem o vagal dorsal, ele também existe o vagal ventral, que é algo de nós mamíferos, que é relacional, que passa pelo rosto humano e tudo isso. E que também fala de alguns padrões de comportamento. Isso anatomicamente? Anatomicamente. Se descobriu um funcionamento novo do vago ventral, em que ele está relacionado... Se entendia que quando tinha o sistema vagal, era só o dorsal, que era aquele desligamento, né? E um pesquisador, Stephen Porges, dos anos 90 para cá, que a gente começou a poder ter ressonância, por exemplo. A gente começou a ver algo diferente. Sim. Eu não diria nem anatomicamente, mas fisiologicamente se começou a perceber essas diferenças. Há um sistema que é o vagal, mas é ventral, é aqui na frente, que é do rosto humano, que é da voz humana, que é quando nós mamíferos... Ele está acionado quando a gente está bem. Porque daí eu estou vinculado a me relacionar com outro ser humano. E em mamífero a gente pode pensar macacos rezos, por exemplo, que também tem.
Se eles estão nos seus galhos nas árvores, e eles estão falando, e estão se ouvindo, e estão olhando um para os outros, olha, a expressão facial é porque eles estão se sentindo seguros, não tem nenhum predador. A gente também tem isso. Então, se a gente está ouvindo voz humana num tom de segurança, a gente está bem. E isso faz todo um bem para a fisiologia. Ok? Mas tanto essa fisiologia da neurociência, quanto esses padrões de comportamento da teoria do apego, eles falam que eu acabo lidando com o outro ou com o mundo de uma maneira ou defensiva, porque o mundo é uma ameaça, eu estou inseguro, ou de uma maneira segura, relacional, de engajamento social, que me faz bem. E isso a gente acaba levando para o dia a dia. Claro que a gente não vai falar a teoria isso, a teoria aquilo. Você viu que saiu um artigo novo? É claro que não. Mas a gente tem que saber todas as técnicas, né? Como dizia o Jung. Então, essa pessoa acabou identificando, aos poucos, vendo as origens das suas dificuldades de relacionamento, de sentir-se menos, de não sentir-se amada. Ela começou a acessar isso devagarinho, com o seu tempo. E começou hoje, está começando a se relacionar com uma pessoa aparentemente saudável, mas é uma pessoa em que, sendo saudável ou não, é do processo dela. Eu começo a reconhecer isso que não é sobre mim. E essa pessoa começa a entrar em relacionamentos de uma forma nova, com todos os medinhos e frios na barriga que isso dá. Uhum. Mas não entra mais com aquela sentença de que vai ser mais um relacionamento tóxico. É interessante, né, que você falou que assim é muito comum hoje, né? Muitas mulheres se relacionam com homens difíceis, vou dizer difíceis, né? E são algo realmente que você meio que busca, porque a referência que você tinha era o teu pai, né? A busca de repetição, né? Pra gente encerrar, indica 2 livros ou 2 filmes, ou um filme e um livro, que o pessoal de casa que se interessar pelos temas que nós falamos aqui na entrevista, possam continuar o aprendizado. Puxa vida. Um livro que eu acho maravilhoso, que é o livro O Corpo Guarda as Marcas, do Bessel van der Kolk, tem em português, que é um livro que traz um pouco um resumo disso tudo que tem aí, de neurociência, de psicanálise, de traumatologia, a medicina, de a gente começar a perceber como o nosso corpo, como o nosso estresse, como as nossas memórias, elas acabam influenciando o nosso dia a dia, mas como há esperança para isso também. É um livro que foi best-seller, talvez ainda seja em alguns lugares, mas ele já tem aí alguns anos de publicação. E um outro livro dessa área que eu indicaria seja qualquer um do Gabor Maté. Eu sou fã dele, assistam vídeos dele no YouTube. Ele tem filmes disponíveis, maravilhosos. Ele é uma pessoa que... refugiados, nessa linha de refugiados, uma pessoa que foi buscar no trabalho uma solução para a sua vida e percebeu que só o trabalho acabou se tornando uma estratégia. Então ele mostra a partir da sua vida como há um caminho, e hoje ele traz ele fala de compaixão, ele fala de que a dependência ou a dor na realidade não é uma doença, mas é algo que aconteceu como consequência daquilo que passou contigo. Então qualquer coisa do Gabor Maté e este livro do Bessel van der Kolk, né, O Corpo Guarda as Marcas. Vai aparecer aqui na descrição tanto o livro quanto os autores, para o pessoal poder anotar. Okay. Paulo, muitíssimo obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento. Acho que foi uma entrevista muito rica, né? Obrigado. Você é muito sábio na área que você escolheu, porque o direito tinha escolhido você, agora você escolheu. Exatamente. Nunca tinha me dito algo de uma maneira tão... É isso aí, é que nem a nutrição. Minha segunda formação é nutrição. Eu ainda sou administradora, né? Que eu não deixei de ser, mas eu amo falar sobre saúde. E aí eu encontrei no alimento isso, né? É isso aí, gente. Muito obrigada por você também ter ficado até aqui, né? Mais uma vez, pause um pouquinho a sua vida, reveja a sua saúde. Espero que a gente possa contribuir. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.